momento exato para você trocar as suas campanhas para estratégia em CPA que ninguém explica, como eu vou te explicar neste vídeo. Olha só, este conteúdo daqui eu fiz questão de pontuar, trazer detalhes, os mais importantes e relevantes, uma vez que muitas vezes, principalmente iniciantes, se questiona quando é que eu devo aplicar uma estratégia de maximizar cliques para estratégia em CPA. Quando é que eu devo usar um CPA? Como é que funciona? Ou seja, eu vou trazer aquilo que eu aplico na minha operação. Porque sim, eu mudo de estratégias de lance. Muitas vezes eu aplico um maximizar e troco para um CPA. Mas qual que é o momento ideal? Vem comigo, porque este vídeo vai esclarecer de uma vez por todas as suas dúvidas e a partir de agora você ter este conhecimento e aplicar nas suas campanhas e entender o momento ideal para você aplicar esse tipo de estratégia. Então, se você já curtiu a ideia deste vídeo, seu like, se inscreva, comenta tudo aquilo que você já sabe, os links que eu recomendo de ferramentas que eu uso na minha operação, com cupom de desconto, meu treinamento gratuito de Google Ads, meu grupo exclusivo lá no Telegram, meu Instagram, onde eu estou sempre me interagindo com todos e, é claro, mostrando ali os meus resultados e o meu dia a dia operando no Google Ads. Então agora, bora pro conteúdo. Vamos aqui para a primeira verdade sobre CPA que muitos acreditam e talvez você seja um deles. E é o que mais eu ouço aí de pessoas, né, falando sobre CPA só funciona depois de muitas vendas, conta nova não pode usar, aplicar esse tipo de estratégia e precisa de muito investimento, ou seja, de muito dinheiro para aplicar um CPA. Mas a realidade é que CPA funciona quando existe intenção de compra clara, objetiva, mesmo com pouco histórico de conversão. Ou seja, o Google, ele não depende apenas de dados da sua conta. Amanda, eu ouvi dizer que o CPA é só para quem já tem um certo histórico de conversões no pixel, na conta. A conta fica mais inteligente e é por isso que consegue vender. Mas eu que estou começando agora, eu não tenho histórico de conversão, então eu não vou aplicar uma estratégia em CPA. Olha só, como eu trabalho com contingência, ou seja, eu tenho várias contas novas, eu vou dizer que boa parte das minhas campanhas, da minha operação esteira de produtos, eu aplico muito no CPA. Em contas novas, que me traz conversões. E por que que isso acontece? Exatamente porque o Google, ele não depende apenas de dados da sua conta, do seu pixel, mas sim da intenção. Principalmente se você tem uma campanha bem alinhada. Ele também usa dados globais do comportamento de busca. Então é por isso que muitos conseguem vender mesmo em contas novas e que não tem histórico de conversão. Então, cuidado com o que você ouve por aí. Às vezes, você só está aplicando uma única estratégia por medo e você fica ali travado. Qual que é o primeiro sinal que eu identifico para aplicar, então, uma estratégia em CPA? Primeiro, quando o CPC está muito caro no maximizar cliques. Então, se você que começou no maximizar e você vem recebendo cliques ali de 20, 25, 30 reais, isso eu estou falando dependendo se for um produto de alta concorrência, que tem um volume muito alto de busca, e é claro, se você tem uma conta nova, já colocou ali um valor de CPC muito alto, provavelmente, e se tem muita concorrência, o leilão vai ficando cada vez mais alto. E se você observar que, e é o que eu faço inclusive, viu? Então o que eu ensino é aquilo que eu aplico. Quando eu observo que o CPC em maximizar está muito caro, um exemplo, então CPC alto, concorrência forte e tráfego caro, o algoritmo continua comprando clique caro. E, consequentemente, é aí que eu começo a observar. Opa, então se eu estou pagando caro no maximizar, vale muito mais a pena eu aplicar um CPA. Porque aqui o algoritmo passa a filtrar quem tem mais chances de comprar. Este é o objetivo do CPA, ou seja, é o custo por aquisição. O quanto que você está disposto a investir, que é o que você configura na sua campanha, para a ferramenta te trazer até aquele valor conversões com muito mais qualidade. Não é sempre. Então, calma que eu vou me aprofundar mais aqui no assunto. Resultado disso. Sim, uma estratégia em CPA, na sua campanha, você vai reparar que você vai receber menos cliques, mas com mais qualidade, porque o objetivo dessa estratégia em CPA é usar a inteligência da ferramenta, por mais que você não tenha um histórico de conversão, não tenha um pixel inteligente. Segundo sinal, a situação mais comum. Primeiro, várias campanhas testadas. Então, você já vem subindo várias campanhas e maximizar e não sai daquilo, já vem recebendo muitos cliques e zero vendas. E aí você fica se questionando, meu Deus, e agora? O problema é o Google, o problema é o produto.
alto, enfim, aí você já começa a achar que, né, esse negócio não funciona. O tráfego está desalinhado. E o que o CPA muda nisso, né? Em vez de buscar cliques, o Google passa a buscar o quê? Comportamento de compra, perfil de comprador e o histórico de conversão global e não necessariamente no teu pixel. Isso eu estou falando na estratégia em CPA. Caso você tenha uma campanha que já testou várias vezes, muitos cliques e 0 vendas em maximizar cliques. E qual que é o terceiro sinal? Campanha até vende no maximizar cliques, mas ela fica instável, ou seja, não sai daquilo. Eu faço uma venda a cada 3, 4 dias ou uma venda na semana. E isso acontece porque maximizar cliques não otimiza para a conversão, tá certo? Preste atenção. O maximizar cliques otimiza para receber a maior quantidade de cliques. E ao aplicar o CPA, o algoritmo passa a ajustar leilões pensando em conversão e não em maximizar cliques, porque o objetivo do maximizar, mais uma vez, eu vou repetir, é te trazer o maior número possível de cliques, e muitas vezes, dentro dessa quantidade de cliques, não são pessoas que estão realmente querendo comprar. E a estratégia em CPA é diferente, é a ferramenta tentando identificar o possível comprador, ou seja, o clique mais qualificado. Mito: precisa de muito orçamento para aplicar um CPA. Não é verdade. E o que acontece no CPA? A campanha pode rodar e vai rodar muito provavelmente bem devagar, ou ela até vai ficar travado, que já tem vídeos aqui que eu falo sobre destrave de campanhas. Então é por isso, se você que ainda não é inscrito no canal, se você que ainda não acionou o sininho, aciona, os botões estão aqui abaixo, porque eu sempre trago estratégias que é aquilo que eu aplico na minha operação. Já tem vídeos novos, super recentes, cara, de curso, mentoria paga, para te ajudar nesta jornada. Então depois, mas é porque esses vídeos que são gratuitos, ninguém quer ensinar. Eu tô aqui ensinando, mostrando na prática, dentro de campanhas, aquilo que eu opero, tá bom? Sem contar também o meu grupo lá no Telegram, que a gente sempre tá respondendo a todos. E o que é importante você saber também, que o algoritmo vai aprendendo aos poucos, as vendas podem aparecer gradualmente, porque de nada adianta você exigir desta estratégia em CPA, em te trazer várias conversões, se a tua conta é nova, se você ainda não investiu, ou seja, não tem dados coletados, nunca rodou nenhuma campanha nessa conta. Agora, não quer dizer que é uma conta nova que você não consiga vender em CPA. Só que, é claro, sua campanha vai rodar mais devagar, vai receber menos impressões, menos cliques, e é por isso que eu falo sobre destrave de campanhas e aumentando gradativamente o valor de CPA. Não é socar dinheiro na ferramenta e achar que quanto mais se investe, mais se vende. É claro que numa escala de um produto que você já validou na sua conta, na sua campanha, está vendendo, você vai aumentando os valores, tanto de orçamento quanto também do CPC, seja lá estratégia em CPA. Regra importante: conta nova precisa de paciência, estabilidade e poucas mudanças. Não adianta você querer aplicar a estratégia em CPA, ficar alterando toda hora as configurações, configurando novos termos e palavras-chave e ficar mexendo o tempo inteiro. Você vai bagunçar a inteligência da ferramenta. Então entenda, conta nova você consegue sim vender, só que você vai precisar de mais paciência, estabilidade e não ficar alterando o tempo todo. A única coisa que eu vou pedir para você alterar, caso você tenha uma campanha travada em CPA, é aumentar gradativamente o valor de CPA. Tá bom? Porque, claro, talvez você tenha configurado um CPA bem abaixo do que está ali, se for um produto que tenha um alto volume de busca, bastante concorrência, o leilão está mais caro, então vai aumentando gradativamente. Aumentou ali entre 10 a 20 reais do valor que você configurou, a campanha destravou, começou a imprimir, tenha paciência, deixa ela rodar mesmo devagar. Mas, Amanda, eu não tenho paciência, eu já quero ver resultados, eu já quero olhar para dados já para aprender com as minhas campanhas, já começar a fazer ajustes. Então o que você pode fazer? Trabalhar com uma esteira de produtos. Em vez de você ter apenas uma campanha, tenha 2, 3 campanhas ativas ali. Por quê? Porque elas estão rodando devagar, então você vai controlando aos poucos e às vezes pinga uma venda de uma campanha, depois de alguns dias pinga outra venda de uma outra campanha, e é assim que eu opero na minha operação, trabalhando com uma esteira de produtos onde eu consigo ter lucro. Sabe por quê? Porque eu tenho paciência e não fico mexendo. E por
que que eu tenho essa paciência? Amanda, você então é muito paciente. Não é que é isso, mas é porque como eu tenho várias campanhas ativas rodando, algumas que eu deixo em stand-by, então ela fica ali consumindo bem pouquinho, pagando cliques bem baratos. Ah, Amanda, mas não sai venda, tudo bem. Por isso que eu tenho outras campanhas com um pouco mais de velocidade. E são nestas campanhas que consomem mais da minha verba que eu vou focar mais. E aquelas campanhas que estão rodando devagar, porque são contas novas, onde não tem muito investimento, que eu comecei com valores mais baixos, eu fico analisando elas ali uma vez ao dia, para ver se não tem termos sujos, se eu tenho que fazer alguma negativação. Ela tá travada, rodando muito devagar. Eu vou aumentando o CPA gradativamente, mas não significa, entenda isso aqui é importante, é o que eu vejo que muitos ficam travados. Eu não vou aplicar um CPA porque a minha conta é nova, porque eu já vi muitas pessoas falando, se você não tem histórico de conversão, não fique num CPA. Por que não aplicar um CPA? Principalmente se você só vem aplicando o maximizar, não tem resultados, recebe vários cliques com 0 vendas, fica pagando muito caro num CPC, num maximizar, sendo que o objetivo do maximizar é te trazer o maior número de cliques possíveis, mas não que necessariamente seja cliques de qualidade, quando eu falo qualidade, de possíveis compradores, diferentemente de um CPA. Então, se eu estou pagando muito caro no maximizar, sendo que o objetivo é maximizar os cliques, eu prefiro pagar muito mais, né, um valor aqui no maximizar num CPA, porque o CPA eu estou usando da inteligência da ferramenta, independente se meu pixel tem histórico de conversão, se é inteligente ou não. Eu prefiro fazer com que a ferramenta tente entregar o maior número possível de conversão, ou seja, de vendas. Então é por isso que você precisa ter paciência. Não adianta querer exigir da ferramenta, sendo que você está começando agora. Mas não significa que você não consiga vender. Consegue, só que é o que eu estou te falando. Você vai precisar controlar a tua ansiedade, que é o mais importante. Então, se você se encontra nessa situação, que só aplica o maximizar, tá pagando muito caro, só aplicou essa estratégia até hoje com 0 vendas, olha só, você precisa se arriscar. E se arriscar não é ter que investir muito mais, que é o que muitos falam. CPA é só para quem tem dinheiro. Olha, se fosse assim, eu não teria começado num CPA. Eu teria ficado só no maximizar. Só que, é claro, como eu e muitos que eu conheço, a gente consegue vender no maximizar? Com certeza, consegue sim. Só que é o que eu falei, a gente não consegue ter uma grande escala, vender com muita recorrência. O CPA, quanto mais você deixa a campanha, vai trabalhando aos poucos, vai usando ali, fazendo ajustes que eu falo, CPA, a gente também faz ajustes de lance. Tem que fazer negativação de termos e palavras-chave. Não é porque você está aplicando esse tipo de estratégia, onde a gente dá liberdade para a ferramenta tentar encontrar o clique mais qualificado, que você não precisa fazer nada. Pelo contrário, você tem que analisar da mesma forma como tem vídeos aqui recentes no canal onde eu falo sobre análise de métricas, fazer ajustes de lance. Então, se você não assistiu, assista a esses vídeos, porque são eles que vai fazer diferença na tua operação. Não é subir campanha, esperar, vamos ver no que dá. Porque se for assim, é claro que vai consumir da tua verba, do teu orçamento, muitas vezes em cliques sujos, desqualificados, que você não está olhando para termos, você não está reduzindo aquilo que não está te trazendo resultados, e quando eu falo reduzir, é reduzir o lance, é não investir naquilo que só está consumindo, é tirar o dinheiro daquilo que não está te trazendo resultados e investir no que está te trazendo resultados. Então, se você já começou a destravar, já começou a vender, você tem que saber analisar dados, e é isso que salva o seu bolso, e no final do mês é onde você tem lucro e tem ROI. Olha só, eu espero que você tenha curtido este vídeo. Foi um vídeo aqui um pouquinho mais curto, mas o que eu te mostrei com o que já tem vídeos mostrando na prática, criando campanha, mostrando tudo que eu aplico, então acione o sininho para você sempre receber as notificações dos vídeos que eu trago aqui. E se você curtiu este vídeo, claro, deixa aqui o teu joinha para ajudar este canal e entregar este conteúdo para mais pessoas que estão na mesma dúvida que você, que estão iniciando, porque faz com que o YouTube entenda que este é um vídeo relevante para aqueles que estão nesta mesma jornada aqui junto comigo e com você, que está aplicando, e tenho certeza que os conteúdos aqui vai ser muito rico e valioso aí na tua operação ao longo da tua jornada. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final, e agora eu te vejo num próximo vídeo.